As mãos de Griselda tremiam enquanto ela equilibrava a bandeja com as garrafas de vinho caras. O restaurante inteiro estava em silêncio, exceto por um único som, o soluço de partir o coração de um menino. Ela olhou para o nicho privado no canto, sobre o qual todos os garçons tinham sido avisados para não se aproximarem. O choro da criança ficou mais alto, mais desesperado, e ela viu o homem que a segurava, uma figura incrivelmente bonita, em um terno cor de carvão, parecer mais perdido do que uma pessoa poderosa jamais deveria parecer. Seus olhares se encontraram através do salão lotado. Os dele eram tempestades de âmbar escuro, exaustos e suplicantes. Antes que seu gerente pudesse detê-la, os pés de Griselda já estavam se movendo em direção à mesa proibida. Ela não sabia que o homem era Gideon Rourke, o chefe da máfia mais perigoso da cidade de Ethelburg. Ela só sabia que nenhuma criança deveria chorar daquele jeito. As manchas de gordura no uniforme de Griselda simplesmente não saíam. Não importava o quanto ela esfregasse. Ela tinha trabalhado no turno da manhã em um pequeno bistrô na periferia da cidade, corrido para casa para tomar banho e agora estava no banheiro do La Corona d'Oro, o restaurante italiano mais exclusivo no coração de Ethelburg, tentando parecer apresentável para o seu turno da noite. Seu reflexo mostrava a verdade que ela tentava esconder. A exaustão tinha se instalado nas sombras sob seus olhos verdes. Seu cabelo loiro estava tão firmemente puxado para trás que lhe dava dor de cabeça. Aos 25 anos, ela se sentia milenar. Griselda, a mesa 6 precisa do seu vinho. Marcos, o maitre, estalou os dedos para ela. Ela pegou a bandeja e se moveu pelo elegante salão de jantar. O restaurante esbanjava luxo do velho mundo. Lustres de cristal, toalhas de mesa brancas, o cheiro de trufas e dinheiro pairava pesado no ar. Ela não pertencia àquele lugar. Todos os dias a lembravam disso. A noite tinha sido caótica desde as 18h. Políticos, celebridades, pessoas cujos relógios custavam mais do que o aluguel anual de Griselda. Griselda navegava entre as mesas com eficiência prática, sorrindo educadamente, enquanto seus pés gritavam de dor. Às 21h30, tudo mudou. As maciças portas de carvalho do restaurante se abriram e o silêncio se espalhou pelo salão como uma pedra caindo em água parada. Griselda levantou os olhos de servir água e sentiu a respiração parar. 6 homens de terno preto entraram primeiro, seus olhos vasculhando a sala com vigilância predatória. Então ele entrou. Griselda nunca tinha visto alguém dominar um ambiente apenas por existir. Ele era alto, bem acima de 1,80 m, com cabelos escuros perfeitamente penteados e uma mandíbula que poderia cortar vidro. O terno cor de carvão lhe caía como se tivesse sido costurado em seu corpo. Mas foram seus olhos que fizeram seu pulso falhar. Âmbar como o uísque, lindos e perigosos. Um garotinho estava agarrado ao seu pescoço, o rosto enterrado no ombro do homem. Dio mio! Ela ouviu Marcos sussurrar ao seu lado. Aquele é Gideon Rourke. Griselda não conhecia o nome, mas entendia o medo. Todos os garçons tinham se encostado nas paredes. Até o proprietário, Giovanni, tinha aparecido na cozinha, esfregando nervosamente as mãos. Quem ele é? Sussurrou Griselda. Marcos a encarou como se ela tivesse criado uma segunda cabeça. Apenas fique longe daquela mesa. Não se aproxime. Não faça contato visual. Entendeu? Mas Griselda já estava observando a criança. O menino não devia ter mais de 3 anos, vestido com minúsculas calças de terno e uma camisa de botões. Quando seu pai tentou colocá-lo no nicho do canto, o choro do menino se transformou em um lamento alto. Lucas, per favore! A voz do homem era profunda, imperiosa, mesmo em desespero. Papai precisa que você seja corajoso. O choro do menino só se intensificou. O coração de Griselda se apertou.
Ela conhecia aquele som. Luto. Perda. O tipo de choro que vinha de um lugar profundo e quebrado por dentro. Gideon Rourke tentou de tudo. Ofereceu comida, prometeu gelato, tirou um carrinho de brinquedo do bolso. Nada funcionou. A criança estava gritando como se seu mundo estivesse acabando. Os outros clientes se agitavam desconfortavelmente em suas cadeiras. Alguns estavam sussurrando. Alguns poucos começaram a pedir suas contas. Griselda observou o homem poderoso se desmoronar. Ele segurava seu filho com força, sussurrando em italiano, seus ombros largos curvados para dentro, como se estivesse tentando proteger o menino do mundo. Ela já tinha dado 2 passos em direção a eles antes que seu cérebro alcançasse seus pés. Griselda? Marcos sibilou. Pare. Ela não parou. Os guarda-costas se moveram instantaneamente, bloqueando seu caminho. Um deles colocou a mão em seu ombro, não com grosseria, mas com firmeza. Senhorita, afaste-se. Eu só quero ajudar, disse Griselda em voz baixa, seus olhos fixos na criança chorando. A voz de Gideon Rourke cortou o barulho. Deixem-na passar. Os guarda-costas se separaram como o mar vermelho. Griselda se aproximou da mesa lentamente, seu coração batendo forte. De perto, Gideon Rourke era ainda mais imponente. Os ângulos afiados de seu rosto, a colônia cara, a força bruta que irradiava dele como calor. Mas ela se concentrou na criança. Olá, garoto, disse ela gentilmente, agachando-se no nível dos olhos do menino. Meu nome é Griselda. O soluço de Lucas engasgou. Ele espiou por cima do ombro de seu pai, seu rostinho vermelho e manchado de lágrimas. São muitos sentimentos grandes para um carinha tão pequeno. Griselda continuou com uma voz suave. Não tem problema ficar triste. Não tem problema chorar. Por favor, disse Gideon, e o desespero em sua voz quebrou algo em seu peito. Ele está assim há semanas. Nada ajuda. Os médicos dizem que ele está de luto, que precisa de tempo. Os olhos de Griselda encontraram os dele, e ela viu. O mesmo luto, mal controlado. A mãe dele. O aceno de Gideon foi quase imperceptível. A compreensão a percorreu. O terno caro não podia esconder a exaustão, a impotência de um homem que podia controlar tudo, exceto a dor de seu filho. Lucas, disse Griselda suavemente, você sabia que meu irmãozinho e eu costumávamos contar estrelas sempre que ele ficava triste? O choro tinha se reduzido a soluços. Lucas a estava observando agora, seus olhos escuros, curiosos, apesar das lágrimas. Seu papai parece realmente forte. Aposto que ele poderia te segurar alto o suficiente para tocar o teto. Você gostaria disso? A mãozinha de Lucas se soltou da camisa do pai. Griselda. Gideon ofegou, sua voz rouca com algo que soava como admiração. Ela sorriu para o menino. Mas, primeiro, você tem que respirar fundo comigo. Consegue fazer isso? Inspire. Ela demonstrou, e Lucas a copiou. E expire. A respiração da criança se acalmou. O choro parou. O restaurante inteiro pareceu expirar. É isso aí, Griselda sussurrou. Você é muito corajoso. Ele só precisa de uma mãe, disse ela em voz baixa, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. Seus olhos se arregalaram. Me desculpe, eu não queria... Você está certa. A voz de Gideon era pouco mais que um sussurro. Ele a encarou como se ela tivesse realizado um milagre. Ele precisa. Lucas estendeu a mão para ela. A respiração de Griselda parou quando os bracinhos do menino se estenderam em sua direção. Por favor, disse Gideon. Aquela única palavra vinda de um homem que claramente nunca implorava por nada. Só por um momento. Ela abriu os braços. Lucas praticamente pulou nela, seu corpinho quente contra o peito dela. Ele agarrou o pescoço dela, soltando um suspiro trêmulo, como se tivesse prendido a respiração por meses.
Os olhos de Griselda ardiam com lágrimas inesperadas. Ela esfregou pequenos círculos nas costas dele, balançando-o gentilmente. Está tudo bem, garoto doce? Quando ela olhou para cima, Gideon a estava observando com uma expressão que ela não conseguia nomear. Fome, talvez, ou esperança. Algo que fez sua pele corar e seu coração disparar. Qual é o seu nome completo? Ele perguntou. Griselda Maier. Griselda Maier. Ele repetiu, como se estivesse memorizando. Como você fez isso? Eu só entendi o que ele precisava. E o que ele precisa? Ela olhou nos olhos dele. Saber que alguém vê a dor dele, que não tem problema não estar bem. Algo mudou na expressão de Gideon. Uma rachadura na armadura. Eu preciso de você, ele disse simplesmente. O pulso de Griselda saltou. O quê? Para ajudar com Lucas, diga seu preço. Eu não estou à venda. Os lábios dele estremeceram. Todo mundo tem um preço, Griselda Maier. Eu já tenho 2 empregos. Eu pago mais do que os 2 juntos. O triplo. Ele se inclinou para a frente. Você tem um dom com ele. Eu vi 17 babás falharem. Você o acalmou em 60 segundos. Eu não sou babá. Eu sou garçonete. Você é o que for preciso para sobreviver, ele disse. E a precisão dessa declaração tirou o fôlego dela. Eu entendo isso. Então entenda isto. Meu filho precisa de você. E eu protejo o que ele precisa. Devia ter soado como uma ameaça. Em vez disso, soou como uma promessa. Lucas tinha adormecido em seu ombro. Griselda olhou para ele e sentiu algo se encaixar. Eu vou pensar sobre isso, ela sussurrou. Gideon tirou um cartão do paletó. Cartão preto pesado com letras prateadas. Apenas um número de telefone. Você tem até amanhã de manhã, ele disse. Os dedos dele se tocaram quando ela pegou o cartão e a eletricidade subiu por seu braço. Não me faça esperar muito, Bella. O apelido italiano saiu de sua língua como seda. Eu não sou um homem paciente. Ele se levantou, pegando seu filho adormecido de seus braços com gentileza. Por um momento, eles formaram um quadro estranho. O chefe da máfia, a garçonete e a criança dormindo entre eles. Então, Gideon Rourke saiu do restaurante, seus guardas se formando ao seu redor. Griselda ficou paralisada, o cartão preto queimando em seu bolso. Ela não sabia que tudo mudaria até amanhã. Ela só sabia que, quando Gideon Rourke olhou para ela se sentiu vista pela primeira vez em anos. E que Deus a ajudasse, ela queria sentir isso de novo. Griselda não dormiu naquela noite. Ela estava sentada em seu minúsculo apartamento de um quarto andar, sem elevador, teto vazando, encarando o cartão preto em sua mesa de centro como se pudesse explodir. Sua colega de quarto, Catarina, tinha pesquisado Gideon Rourke no Google e passado 1 hora mostrando a Griselda tudo o que encontrou. Artigos de notícias sobre supostas atividades criminosas. Fotos dele em galas de caridade, sempre sozinho desde que sua esposa morreu. Rumores sussurrados sobre o controle da família Rourke, sobre o submundo de Ethelburg. Você está louca se ligar para ele, disse Catarina. Ele é literalmente a máfia, Griselda. Ele é um pai que precisa de ajuda. Ele é um assassino. Griselda pensou na exaustão nos olhos de Gideon, no amor desesperado com que ele segurava seu filho. Talvez ele seja as duas coisas. Às 5h da manhã, ela ligou para o número. Ele atendeu no primeiro toque. Eu sabia que você ligaria. A voz de Gideon estava rouca de sono. Eu também não consigo dormir. Eu tenho termos, Griselda. Estou ouvindo. Eu ajudo com Lucas 3 dias por semana. Mantenho meu emprego no restaurante nos outros dias. E se em algum momento eu achar que não está funcionando, eu vou embora. Sem perguntas, sem consequências. O silêncio se estendeu entre eles. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado,
endurecido. Você acha que eu machucaria você por ir embora? Eu não sei o que você faria. Esse é o problema. Outra pausa. Então, surpreendentemente, justo. Eu concordo com seus termos, com uma adição. Qual? Você não vai sem me dizer o porquê. Se algo estiver errado, me diga. Eu não posso consertar o que não entendo. A vulnerabilidade nessa declaração a pegou de surpresa. Tudo bem. Meu motorista a buscará às 9h. Use roupas confortáveis. Lucas gosta de brincar ao ar livre. Espere hoje. Você teve a noite toda para se preparar, Griselda. E eu disse que não sou um homem paciente. A ligação terminou. Pontualmente às 9h, um SUV preto parou na frente de seu prédio. O motorista abriu a porta sem dizer uma palavra. A propriedade Rourke ficava atrás de portões de ferro e muros altos. O queixo de Griselda caiu enquanto eles passavam. A mansão se estendia por o que devia ser um quarteirão inteiro da cidade. Fachadas de pedra, jardins bem cuidados, uma fonte na entrada que custava mais do que a existência dela. A porta da frente se abriu antes que ela pudesse bater. Uma mulher mais velha com olhos perspicazes esperava. Senhorita Mayer, eu sou Rosalinde, a governanta. O Sr. Rourke está esperando. O interior era impressionante. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte que pertenciam a museus. Griselda seguiu Rosalinde por cômodos que poderiam engolir seu apartamento inteiro. Eles encontraram Gideon em uma vasta sala de estar, sentado no chão em suas calças de terno e uma camisa branca. Lucas estava tendo uma birra completa, jogando carrinhos de brinquedo pela sala e gritando. Gideon olhou para cima quando Griselda entrou, e o alívio que passou por seu rosto foi quase doloroso de se ver. Graças a Deus, ele ofegou. Ele está assim desde que acordou. Griselda colocou sua bolsa no chão e calmamente entrou no caos. Ela se sentou no chão a alguns metros de Lucas, sem se aproximar, apenas presente. Isso parece muita raiva, ela disse casualmente. Raiva grande, gigante, enorme. Lucas jogou outro carro. Eu também fico com raiva às vezes, Griselda continuou. Ontem eu estava tão brava com minha geladeira quebrada que quis jogá-la pela janela, mas era muito pesada. Então, comi sorvete no jantar. O grito de Lucas se transformou em bufos raivosos. Seu papai parece muito preocupado. Você vê o rosto dele? Esse é o rosto preocupado dele. O menino olhou para o pai, depois rapidamente desviou o olhar. Aposto que se você usasse palavras, em vez de arremessar, ele entenderia melhor. Quer tentar? O rostinho de Lucas se contorceu. Mamãe, ele sussurrou. Quero a mamãe. O coração de Griselda se partiu. Ela olhou para Gideon, que estava completamente imóvel. Eu sei, querido, disse Griselda suavemente. Aposto que você sente tanta falta dela que dói. Lucas acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não tem problema sentir falta dela. Não tem problema ficar triste e com raiva. Sua mamãe amava muito você. Não amava? Outro aceno. Ela iria querer que você fosse feliz novamente um dia. Não hoje. Talvez não amanhã, mas um dia. Até então, seu papai está aqui. Ele é bem grande e forte. Você acha que ele é bom em abraçar? Lucas olhou para o pai incerto. A voz de Gideon falhou. Os melhores abraços, Piccolo. Eu prometo. O menino se atirou no pai. Gideon o pegou, segurando-o firmemente, seus olhos fechados, enquanto Lucas soluçava em seu peito. Griselda queria se levantar para dar-lhes privacidade, mas a mão de Gideon se estendeu e agarrou seu pulso. Fique, ele disse roucamente. Por favor. Então ela ficou, observando um chefe da máfia chorar lágrimas silenciosas no cabelo de seu filho. Depois que Lucas adormeceu, Gideon o levou para cima. Griselda esperou. Rosalinde lhe trouxe chá. Ele não chorava desde que ela morreu,
disse Rosalind em voz baixa. O Sr. Rourke, ele estava petrificado, mas você o fez sentir novamente. Quando Gideon voltou, ele havia trocado de roupa por jeans escuro e uma camiseta preta que mostrava a borda de uma tatuagem em seu pescoço. Ele parecia mais jovem, menos aterrorizante. Eu preciso de uma bebida, ele disse. Junte-se a mim. Griselda o seguiu até seu escritório. Couro, madeira escura, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Ele serviu 2 copos de líquido âmbar. Eu não costumo beber durante o dia, disse Griselda. Eu não costumo desmoronar na frente de estranhos. Ele bebeu profundamente. Você é perigosa, Griselda Meyer. Eu sou o oposto de perigosa. É isso que a torna tão letal. Ele se aproximou. Você desliza pelas defesas sem tentar. Você faz as pessoas sentirem coisas que enterraram. Talvez isso não seja uma coisa ruim. No meu mundo, os sentimentos matam você. Então, talvez seu mundo esteja errado. Gideon riu. Curto, áspero, surpreso. Você não tem ideia de como é o meu mundo. Você está certo. Eu não tenho. Mas eu sei que Lucas precisa de mais do que um pai que se transformou em pedra. Eles se encararam, o ar crepitando com tensão. O telefone de Gideon vibrou. Ele olhou para ele e toda a sua postura mudou. Os ombros se endireitaram. A mandíbula se apertou. Eu tenho que resolver um assunto, ele disse. Rosalind vai te mostrar o quarto de Lucas, a programação dele. Eu estarei de volta antes do jantar. Está tudo bem? Seu sorriso era afiado. Apenas negócios, Bella. Nada com que você precise se preocupar. Mas quando ele passou por ela, ele parou, sua mão pairando perto de sua bochecha, sem tocá-la totalmente. Obrigado por hoje. Esse é o meu trabalho agora. Não. Seus olhos âmbar perfuraram os dela. Isso parou de ser apenas um trabalho no momento em que você segurou meu filho. Ele se foi, levando 6 homens armados com ele. Griselda ficou sozinha, perguntando-se que tipo de negócio exigia tanto poder de fogo. Ela estava aprendendo que Gideon Rourke tinha 2 rostos, o pai gentil e o chefe implacável, e que Deus a ajudasse, ela se sentia atraída por ambos. 3 semanas se passaram como um sonho. Griselda encontrou um ritmo. 3 dias com Lucas, 3 dias no restaurante, um dia tentando se lembrar de como era dormir. O dinheiro que Gideon lhe pagava era obsceno. Ela já havia pago as dívidas do cartão de crédito e tinha o suficiente para consertar seu carro. Mas o dinheiro não era a razão pela qual ela ficava. Lucas estava se transformando. Ele sorria agora, até ria. Ele tinha começado a chamá-la de Grise, em sua voz doce. Eles desenvolveram rotinas. Café da manhã juntos, brincar no jardim, ler histórias antes da soneca. E Gideon era o problema. Ele estava chegando em casa mais cedo agora, jantando com eles, sentando-se para as histórias de ninar, seu corpo grande espremido em uma cadeira do tamanho de uma criança. Griselda o pegava constantemente observando-a. Quando ela dançava com Lucas ao som de músicas bobas, quando ela limpava o suco do queixo dele, quando ela simplesmente existia em seu espaço. A atração entre eles tinha ido de uma faísca a um incêndio. Você está encarando de novo, disse Griselda uma noite, depois que Lucas adormeceu. Eles estavam no jardim, as luzes da cidade cintilando abaixo deles. Não consigo evitar. A voz de Gideon estava rouca. Ele tinha tomado várias bebidas e suas defesas estavam baixas. Você trouxe luz de volta para esta casa, para ele, para mim? Gideon, você sabe há quanto tempo eu não sentia nada além de raiva e luto? Ele se aproximou. 8 meses. Então você entrou naquele restaurante e olhou para mim como se eu fosse um ser humano. Você é um ser humano. Eu sou um monstro, Griselda. Eu fiz coisas que fariam você fugir gritando. Então, por que você não me contou que coisas são essas? Ele riu sombriamente.
Porque eu sou egoísta. Porque eu quero que você continue a me olhar como você olha, como se eu valesse a pena ser salvo. Todo mundo vale a pena ser salvo. Cuidado, Bella. Esse otimismo vai machucá-la. Sua mão se levantou, finalmente a tocando, seus dedos roçando sua maçã do rosto. Especialmente perto de mim. Griselda deveria ter recuado. Deveria ter se lembrado de que este homem era perigoso, que ela era uma empregada, que tudo isso era loucura. Em vez disso, ela se inclinou para o toque dele. Eu não tenho medo de você. Você deveria. Por quê? Porque você comanda um império criminoso? Porque as pessoas o temem. Ela olhou nos olhos dele. Eu vi você cortar o sanduíche de Lucas em formas de dinossauro. Eu assisti você entrar em pânico por causa de um joelho ralado. Eu ouvi você cantar canções de ninar italianas fora do tom. É disso que eu tenho medo. Do homem que me faz sentir coisas que eu não deveria sentir. O polegar de Gideon roçou seu lábio inferior e ela ofegou. Griselda, ele avisou. Se você não se afastar agora, eu não vou a lugar nenhum. Ele a beijou. Não foi gentil. Foram meses de luto e solidão, e necessidade desesperada derramados no toque de lábios e mãos e respiração. Griselda se derreteu nele, seus dedos se emaranhando em seu cabelo, enquanto ele a puxava para mais perto. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Gideon pressionou sua testa contra a dela. Isso é perigoso, ele sussurrou. Eu sei. Você merece melhor do que eu. Eu decido o que eu mereço. Ele se afastou para olhar para ela, olhos âmbar em brasa. Você está sob minha proteção agora. Você entende o que isso significa? Que você vai me proteger. Que eu vou queimar o mundo se alguém chegar muito perto de você. Devia tê-la assustado. Em vez disso, o calor floresceu em seu peito. Vidro estilhaçou em algum lugar da casa. Gritos irromperam. O corpo inteiro de Gideon ficou rígido. Ele empurrou Griselda para trás dele, uma arma aparecendo em sua mão como se do nada. Fique atrás de mim, ele ordenou. Aquele era o chefe da máfia, frio, letal, eficiente. Eles se moveram pela casa, mais gritos, Rosalinde gritando. Eles invadiram o hall de entrada e encontraram 5 homens em máscaras pretas. Um segurava Rosalinde, com uma faca na garganta. Outro tinha Lucas, o menino gritando e esticando a mão para o pai. O sangue de Griselda congelou em suas veias. Rourke, disse um dos homens mascarados. Nós estávamos esperando. Soltem-nos! A voz de Gideon era a morte ártica. Isso é entre nós. Não, é sobre enviar uma mensagem. Você matou o irmão do nosso chefe. Agora vamos pegar o que você ama. O homem que segurava Lucas se moveu em direção à porta. Tudo aconteceu em câmera lenta. Gideon levantou sua arma. Os outros homens mascarados levantaram as deles. Rosalinde soluçou. Lucas gritou, e Griselda fez a coisa mais estúpida e corajosa de sua vida. Ela correu em direção a Lucas. Não! Gideon rugiu. Tiros explodiram pelo hall de entrada. Griselda sentiu algo quente rasgar seu braço, mas ela não parou. Ela alcançou Lucas, arrancou-o do aperto do homem mascarado e se atirou no chão, rolando sobre o corpo do menino. Mais tiros, gritos. O estrondo de passos enquanto a equipe de segurança de Gideon inundava a casa. Então o silêncio. Mãos fortes puxaram Griselda para cima. Ela agarrou Lucas com força, sentindo o coração dele bater contra o dela. Você está bem, bebê. Você está bem. Eu te peguei. Griselda. A voz de Gideon falhou. Ele estava na frente dela. Sangue espirrava em seu rosto e camisa. Griselda. Você está sangrando. Ela olhou para baixo. Sangue encharcava sua manga, mas Lucas estava ileso. Era só isso que importava. Eu estou bem, ela disse. Ele está seguro por sua causa.
As mãos de Gideon tremeram enquanto ele agarrava os dois, puxando-os contra seu peito. Madonna Santa, Griselda, você poderia ter morrido. Ele também? Mas você? Ele não conseguia terminar a frase. Seus braços se fecharam mais apertado ao redor dela. Sua mulher linda, estúpida e corajosa. Paramédicos chegaram. A polícia veio e foi, sem fazer perguntas. Griselda notou isso enquanto um médico enfaixava seu braço. Apenas um ferimento de raspão. Nada sério. Ela observou Gideon segurar Lucas, sussurrando em italiano, suas mãos checando cada centímetro de seu filho. Quando ele finalmente colocou o menino no chão com Rosalinde, ele se virou para Griselda com uma expressão que tirou o fôlego dela. Você salvou meu filho. Qualquer um teria feito isso. Não. Ele atravessou a sala em 3 passos. Ninguém mais teria feito isso. Você se colocou entre ele e as balas. Ele a beijou novamente, diferente desta vez, mais suave, mais profundo, como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Eu te amo, ele sussurrou em seus lábios. Eu sei que é loucura, eu sei que é muito cedo, mas quase ver você morrer me fez perceber que eu amo você. Eu tenho um medo terrível disso, mas eu amo você. O coração de Griselda parou, recomeçou, flutuou. Isso é aterrorizante, ela ofegou. Eu sei. E louco. Eu sei. Eu também amo você. O sorriso dele era ofuscante. Isso é ainda mais aterrorizante. Eu sei. Eles riram e pareceu libertação, pareceu alegria, pareceu voltar para casa. Lucas se aproximou, pegando as 2 mãos deles. Grise, fique. Griselda olhou para Gideon. Ele olhou para ela. Sempre, eles disseram ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Griselda acordou em um quarto de hóspedes, seu braço devidamente enfaixado, em pijamas de seda emprestados, cercada por luxo. Ela encontrou Gideon em seu escritório ao telefone, falando italiano rápido. Quando ele a viu, sua expressão suavizou. E ele encerrou a ligação imediatamente. Você deveria estar descansando. Eu estou bem, Gideon. Nós precisamos conversar sobre a noite passada. Ele serviu café, entregando-lhe uma xícara. Eu tripliquei a segurança. Ninguém vai chegar tão perto novamente. Não é isso que eu quero dizer. Aqueles homens, eles vieram por sua causa, por causa do que você faz. Sim. A simples admissão pairou entre eles. Griselda se sentou cuidadosamente. Me conte a verdade. Tudo. Gideon ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente falou, sua voz estava despojada de qualquer pretensão. Minha família controla o crime organizado em Ethelburg há 3 gerações. Eu herdei o império quando meu pai foi assassinado aos 23 anos. Eu matei pessoas, Griselda. Ordenei mortes. Quebrei leis que me colocariam na prisão perpétua. Ele olhou em seus olhos. Eu sou exatamente o que você tem medo. Um criminoso. Um mafioso. O monstro que todos pensam que eu sou. Griselda processou isso. A mãe de Lucas. Como ela morreu? A dor atravessou seu rosto. Carro-bomba. Era para mim. Ela estava grávida de 8 meses do nosso 2º filho. Os 2. Ele parou. Eu destruí aquela família rival. Cada um de seus membros. Jesus, Gideon. Esta é a minha mundo. Se você ficar. Sua voz ficou rouca. Se você ficar, você se tornará parte dele. Lucas já te ama. Ele se virou. Eu não vou assistir outra mulher que eu amo morrer por minha causa. Griselda se levantou, foi até ele, forçando-o a olhar para ela. Eu não tenho escolha nisso? Você não entende o risco. Então me explique. Me mostre seu mundo. Deixe-me decidir se sou forte o suficiente. Griselda. Eu pulei na frente de balas pelo seu filho. Você acha que eu fiz isso por um capricho? Eu fiz isso porque já estou nisso, Gideon. Eu me apaixonei por vocês 2 e não me arrependo. Então pare de tentar me proteger me afastando. As mãos dele envolveram o rosto dela.
sua testa pressionada contra a dela. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Ou a mais estúpida. Isso também. Ele sorriu, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Se você ficar a regras, você não vai a lugar nenhum sem segurança. Você aprende a atirar. Você me conta tudo. Cada ameaça, qualquer coisa incomum. Tudo bem? Estou falando sério, Griselda. Em meu mundo, a informação te mantém viva. Eu entendo. E ele hesitou. Você deve saber que outras famílias verão você como uma fraqueza. Eles verão Lucas como uma alavanca. O que você fez na noite passada a tornará famosa. Griselda Meyer, a garçonete que pegou uma bala pelo filho de Gideon Rourke. Eu não peguei uma bala. Fui atingida de raspão. Não minimize o que você fez. Seu aperto se apertou. Você é uma heroína. Minha heroína. A heroína de Lucas. E agora você também é um alvo. O peso dessas palavras se instalou sobre ela. Eu ainda não vou embora. Mulher teimosa. Você adora. Eu amo. Que Deus me ajude. Eu amo. Na semana seguinte, a vida de Griselda se transformou completamente. Ela pediu demissão do restaurante. Por insistência de Gideon. Mudou-se para a mansão. Você está mais segura aqui. Começou a treinar com sua equipe de segurança. Ela também estava aprendendo sobre os negócios legais de Gideon, imóveis, restaurantes, construção. Nem tudo que ele fazia era ilegal. O homem era um estudo em contradições, chefe implacável e pai gentil, assassino temido e filantropo generoso. Você doa milhões para hospitais infantis, disse Griselda uma noite. Dinheiro da culpa, ele respondeu de onde estava lendo para Lucas. Ou talvez você não seja tão ruim quanto pensa. Não me romantize, Bella. Eu ainda sou um monstro. Um monstro que chora em filmes da Disney. Uma vez. Eu chorei uma vez. 3 vezes. Eu contei. Lucas riu, e Gideon lançou a Griselda um olhar falso e mau, que foi completamente minado por seu sorriso. Esses momentos, domesticidade misturada com perigo, tornaram-se seu novo normal. Ela também conheceu as outras famílias em um jantar que Gideon deu. Griselda se viu cercada por esposas da máfia que a receberam calorosamente. Nós ouvimos o que você fez, disse uma mulher, protegendo a criança. Gideon escolheu bem. Nós não estamos... Griselda começou. Oh, querida, a mulher riu. Aquele homem olha para você como se você tivesse pendurado a lua. Confie em mim, você já é dele. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gideon encontrou Griselda na varanda, se sentindo sobrecarregada. Seu mundo é muito diferente do que eu imaginei. Decepcionada? Fascinada. Ela se virou para ele. Todos eles te respeitam. Até te temem, mas também confiam em você. Ele sorriu. Você vê o melhor em todos. Eu vejo a verdade. Ela se aproximou. Você é um bom homem sob circunstâncias impossíveis. Você faz parecer nobre. Não é. Talvez não, mas é humano. E isso é suficiente para mim. Gideon tirou uma pequena caixa do bolso. A respiração de Griselda parou. Eu sei que é rápido, ele disse. Eu sei que este mundo é louco. E eu estou pedindo para você se colocar em perigo todos os dias. Mas, Griselda... Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante deslumbrante cercado por esmeraldas. Eu não quero perder mais um segundo. A vida é muito curta, muito frágil. Case comigo. Seja a mãe de Lucas. Seja minha esposa. Deixe-me passar o resto da minha vida tentando merecer você. Os olhos de Griselda se encheram de lágrimas. Sim. Você nem pensou nisso. Eu tenho pensado nisso desde a primeira vez que você me beijou. Sim, Gideon. Sim, para tudo. Ele colocou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas. Depois, a puxou para um beijo que tinha gosto de promessa e eternidade. Eu vou proteger você, ele sussurrou. Eu juro. Eu sei. Mas eu também vou proteger você. É isso que parceiros fazem.
Parceiros, ele repetiu, como se a palavra fosse nova. Eu gosto disso. Eles ficaram ali, abraçados, a cidade cintilando abaixo deles, seu futuro brilhante apesar das sombras. Lá dentro, Lucas dormia pacificamente, finalmente se curando, finalmente feliz. E Griselda percebeu que às vezes o amor não vinha em silêncio. Às vezes, ele explodia em sua vida na forma de uma criança chorando e um pai desesperado. Às vezes, a escolha mais perigosa era a que a salvava. 3 anos depois, Griselda estava no jardim, observando Lucas, agora com 6 anos, brincar com sua irmãzinha, Isabela. A menina engatinhava atrás do irmão, rindo quando ele fazia caretas bobas. Mamãe, olhe! Lucas gritou, fazendo uma cambalhota. Lindo, meu amor, Griselda riu. Ela era mamãe agora. Estava casada há 2 anos. Braços fortes a envolveram pela cintura por trás. O queixo de Gideon repousou em seu ombro, suas mãos envolvendo protetoramente sua barriga, onde seu 3º filho estava crescendo. Feliz, ele murmurou. Inimaginavelmente feliz. Mesmo com os guarda-costas e o perigo? Especialmente com tudo isso. Ela se virou em seus braços. Você cumpriu sua promessa. Você nos protegeu. Construiu-nos uma família. Você a construiu, Bela. Eu apenas forneci as paredes. Você a encheu de amor. Eles haviam criado uma vida juntos. Bagunçada, complicada, mas inegavelmente deles. Gideon tinha até recuado dos aspectos mais perigosos de seus negócios, focando em empreendimentos legais por causa de seus filhos. Por causa dela. Ele nunca estaria completamente limpo. Não era assim que o mundo deles funcionava. Mas ele estava tentando, e isso significava tudo. Eu te amo, disse Griselda. Meu homem perigoso e maravilhoso. Eu te amo mais. Ele respondeu, beijando-a suavemente. Minha mulher corajosa, teimosa e perfeita. Lucas correu, batendo em suas pernas. Isabela o seguiu, e Gideon levantou os dois, fazendo-os guinchar de riso. Griselda olhou para sua família impossível e perfeita, e pensou naquela noite no restaurante, quando um menino não parava de chorar. Ela correu em direção ao perigo sem pensar. Ela disse sim ao amor sem hesitar, e isso lhe deu tudo. Às vezes, as melhores histórias começam com a escolha mais corajosa. Às vezes, você tem que entrar no desconhecido para encontrar seu caminho para casa. E às vezes, uma criança chorando te leva exatamente para onde você deveria estar.